Bora mais uma aulinha, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, professor Marcos Alvarenga. Galera, assunto de hoje, divisão celular. Então assim, a galera já está em semana de prova, tem a galera do fundamental, nono ano, que vai fazer a prova, ó, sobre isso aqui. Tem a galera do ensino médio que também está vendo divisão celular. Então olha só, antes da célula fazer o processo de divisão celular, a gente tem que entender que existe uma fase onde a célula vai se preparar para a divisão. E essa célula, né, que prepara para a divisão, essa etapa que prepara para a divisão, chama-se intérfase. Então, intérfase é a etapa que antecede o processo de divisão celular. Existem basicamente dois processos: a mitose, que a gente vai ver agora, e a meiose, que a gente vai ver numa próxima aula. Os dois processos, galera, ó, tranquilinho, molezinha. Olha pra cá. Primeira coisa, a gente já sabe que na intérfase a célula vai se preparar para a divisão. A intérfase, ela tem uma intensa atividade metabólica. A célula está com o metabolismo lá em cima, devido ao preparo. Aqui você vai ter duplicação das organelas, duplicação do material genético, síntese proteica. A célula vai aumentar de tamanho, pequeno gafanhoto, para depois ir para a mitose. A mitose, né, em relação à intérfase, o metabolismo é lá embaixo, porque a intérfase ela é muito mais acelerada. E aí a gente tem três etapas, três fases da intérfase. A fase G1, então anote isso aí, ó. O que acontece na fase G1? Na fase G1, devido à intensa atividade metabólica, essa célula começa a sintetizar proteína, sintetizar RNA. Essa célula aumenta o tamanho e inicia a duplicação das organelas. Na fase S, significa que nessa fase a célula vai duplicar os cromossomos. Calma, pequeno gafanhoto. Supondo que uma célula minha vá fazer mitose. Só que lembra, antes da célula fazer mitose, ela vai fazer intérfase. Quantos cromossomos tem a nossa espécie? 46 cromossomos. Então, a nossa célula que vai fazer mitose tem 46 cromossomos. Então, olha só. Quando essa célula chegar na fase S, ela vai duplicar o número de cromossomos, ou seja, se temos 46, já você vai ver por quê. Se temos 46, vai passar a ter 92 cromossomos. Então, na fase S, eu duplico o número de cromossomos. Na fase G2, o número de cromossomos permanece duplicado. Então, vai continuar com 92. Mas o que acontece na fase G2? Eu vou ter duplicação dos centríolos, eu vou continuar a síntese proteica, a célula continua aumentando de tamanho, ela vai sintetizar mais RNA, beleza? Depois dessa etapa, a gente vai passar para a mitose. Galera, a intérfase demora muito. A mitose são 30 minutos. A intérfase demora muito mais, tá? Então, aqui demora mais do que a mitose. Não precisa ficar gravando horário, tempo específico, não. A mitose demora em média 30 minutos, tá? E aí eu vou passar para a mitose. Só que olha só, antes a gente tem que estabelecer algumas características da mitose. Bem, na mitose eu vou ter a célula original dando origem a duas células idênticas a ela. Então olha para cá. Lembra que eu falei que a minha célula tem 46 cromossomos? Olha o que eu vou montar para você agora, para você conseguir sacar isso aqui. Então, olha o passo a passo. Supondo que eu esteja pegando uma célula minha do fígado. A minha célula do fígado é uma célula que possui 46 cromossomos. Essa célula vai fazer mitose, só que antes ela tem que fazer a etapa G1, que a gente já sabe. Quantos cromossomos tem essa célula na etapa G1? 46. Na fase S a gente viu que duplica. Vai ter quantos? 92. Na G2 já sabemos o que acontece, mas qual é o número de cromossomos? Permanece o mesmo. Aí a célula vai vir para a mitose. Na mitose eu vou ter como um conceito, ó,
a célula-mãe, dando origem a duas células com o mesmo número de cromossomos dela. Por que eu deixei esse espaço aqui? Porque olha só, daqui para cá, quando eu duplico, eu fiz intérfase. Então esse pedacinho é a intérfase. Daqui para cá é a mitose. Então você entende por que eu preciso duplicar? Porque essa célula tem que formar duas iguais a elas. Então se ela só tem 46 cromossomos e tem que formar duas iguais, eu dobro a minha quantidade de cromossomos e depois só boto metade para cá, metade para cá. Beleza. Então grava isso. Vou chegar pertinho e falar no teu ouvido, hein? Vira a cabeça para lá. Para lá. Para lá, cara. Na mitose, a célula-mãe forma células filhas com o mesmo número de cromossomos dela. Beleza. Outra característica, que na mitose ela só vai ocorrer em células somáticas. O que são células somáticas? São células que carregam a carga total de cromossomos do meu corpo. Pô, professor, mas tem células que não são somáticas? Tem duas. Tem em mim o espermatozoide, que é uma célula sexual, e na mulher o ovócito. Essas células são células sexuais. Todas as outras células que forem ditas para você são células somáticas, células que carregam um conjunto cromossômico todo. Porque o espermatozoide, ele carrega 23 e o ovócito 23. Beleza? Então, mitose só acontece em células somáticas. Outro ponto interessante é o crossing over. Crossing over nada mais é do que a troca de pedaços entre os cromossomos. Ou seja, nessa divisão aqui, que a gente está falando de mitose, não ocorre crossing over. Então, na mitose, não ocorre crossing over. Então, olha que molezinha. Tu sabe que na mitose não ocorre crossing over, tu sabe que só ocorre em células somáticas, tu sabe que ela serve para crescer e regenerar, e tu sabe que a célula-mãe tem que dar origem a células filhas iguais a elas. Só que agora eu vou te contar um segredo. Esse segredo é para a galera que vai fazer vestibular. Quando vocês forem estudar ciclo reprodutivo, e você chegar lá no ciclo reprodutivo das pteridófitas, você vai ver que as pteridófitas, na parte que produz gameta, nas pteridófitas é haploide. Então, se eu tenho uma estrutura haploide que vai produzir gameta, eu não posso reduzir mais esse gameta. Então, eu vou produzir gameta simplesmente por mitose. Mas isso é um outro assunto, tá? Então, vamos ficar só com isso daqui. Quais são as etapas da mitose? Você tem que gravar na ordem. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Professor, eu estou olhando aí e vi que tu só fez esses desenhos, faltou aqui. Porque o desenho da prófase é um desenho que quase não cai. Mas se você tiver curiosidade para ver como é a figura, você bota prófase no Google Imagens, que você vai ver como é que é. O interessante é você entender o que acontece na prófase. Então, olha só. Na prófase, você vai ter o desaparecimento da carioteca. A carioteca é aquela membrana que envolve material genético, vai desaparecer. E vão começar a se formar os fuso acromáticos. Fuso acromático, ele é formado pelos centríolos. Essa estrutura que está aqui, ó. Isso é um centríolo. Eles formam os fusos. E os cromossomos ficam presos pelos centrômeros nesse fuso. Então aqui eu começo a formação desse fuso e desaparece a carioteca. Peço agora o seguinte, galera. Joga aqui um asterisco, um IPC. Na metáfase ocorre o alinhamento dos cromossomos homólogos. Eu disse alinhamento. Por que eu estou pedindo para destacar isso aqui? Porque na minha aula de meiose, você vai ver que vai ter uma coisa chamada metáfase 1. E na metáfase 1 não é alinhamento dos cromossomos como acontece na mitose, é pareamento dos cromossomos. E o desenho cai em prova.
no vestibular, já caiu na UERJ, no Enem, e cai em prova do ensino médio e do fundamental. Então, é interessante você ver como é o desenho. Estar alinhado é assim. Então, na metáfase da mitose, alinhamento dos cromossomos homólogos. Na anáfase, tá vendo que cada cromossomo aqui tem duas perninhas? Isso é um cromossomo. Cada perninha dessa é uma cromátide. Então, na anáfase, eu tenho separação das cromátides irmãs. Separação das cromátides irmãs. Destaca isso. Vai uma para cada polo da célula. Por quê? Na anáfase 1 da meiose, não é separação das cromátides, é separação dos cromossomos. Isso é questão que é martelada em prova. Sempre cai, tu não vai dar mole. Então, destaca esses dois desenhos. E por último, eu tenho a telófase. Na telófase, eu preciso que tu anote uma observação. Célula vegetal faz mitose. Célula animal faz mitose. Beleza? Um protozoário faz mitose. Um protozoário no celular, quando se divide em dois, ele fez mitose. Ele gerou, dele formaram-se dois indivíduos geneticamente idênticos. Só que é o seguinte, quando eu falo da telófase, o que acontece na telófase? Nota que a carioteca ela começa a reaparecer. Ó. Aquelas cromátides que foram para o polo da célula estão aqui. E eu começo a voltar com a carioteca ao redor dos meus cromossomos, até ficar assim. Tá vendo que a célula está sendo estrangulada? Esse estrangulamento chama-se citocinese centrípeta, de fora para dentro. Na célula vegetal não é citocinese centrípeta, de fora para dentro. A citocinese é centrífuga. Acontece a divisão da célula de dentro para fora. Mais ou menos assim, ó. Você tem lá a célula vegetal, tá aqui com os cromossomos aqui dentro e aqui embaixo. E aí começa a formação aqui, ó, de uma divisão. A estrutura começa, ó, a dividir. Se eu divido de dentro para fora, não é centrípeta, é centrífuga. Lembra assim, de dentro em fuga para fora. Centro para dentro. Tá centrípeta, você bota para dentro. Para você associar isso aqui. Então, olha só. Não vai esquecer desses dois desenhos. Tranquilo? Então, ó, vou deixar um recado especial para a galera do nono ano. Não tem desculpa para tirar nota baixa, hein? Tua matéria é da tua prova, do teu teste que tu vai fazer na semana que vem tá aqui. Tu não vai errar mais. E para a galera do vestibular, do ensino médio, o que tu precisa tá aqui. Tranquilo, galera? Então, olha só. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like aí, curte, deixa o teu comentário de dúvida. Vamos que vamos, galera. E aguarda o nosso próximo vídeo. Vai estar vindo vídeo aí de ciclo reprodutivo vegetal, meiose. Foco total, galera. Ó, não deixa para correr atrás de nota no final. Começa a nadar agora, que a correnteza tá fraquinha. Conquista logo isso aí. E outra coisa, vai subir uma música da Xuxa explicando mitose. Já tem uma música que eu coloquei aí, aquela do Mandela, explicando meiose. E vai ter uma música da Anitta, que eu vou estar colocando aqui, explicando respiração celular. Valeu? Então, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês. Beijo grande. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou dar a volta para desligar. Fica com o quadro aí. Tamo junto, galera. Forte beijo, forte abraço aí.